Estamos de volta com a nossa conversa de peso de hoje com o jornalista Cauê Malman. Cauê, tu ocupaste cargo de vice-presidente da juventude do PMDB. Eu, às vezes, te vejo nos programas, especialmente aqui da TV, e alguma coisa que leio, assim, eu, às vezes, te vejo apoiando o Partido dos Trabalhadores, às vezes criticando. Passaste pelo PMDB, assessoras o PSD. Como é fazer ou ter imparcialidade nessa pluralidade de partidos que tu atuas, por exemplo? Eu tenho... Ou para os quais tu atua? Eu tenho relações, assim, com... Na verdade, são 4 partidos, né, que eu, de alguma forma, já trabalhei. Né? O PMDB foi o único que eu fui filiado, né? Mas... Pela questão... Olha, não me recordo se eu era sinceramente. Tem que perguntar lá na Justiça Eleitoral. Mas assim, eu deixei a militância, né, política. Eu me filiei, na verdade, com 16 anos ao PMDB. Né? Então, fazem 10 anos, ou 17, e foi o período que eu fui vice-presidente da juventude, porque eu sempre acreditei na participação política efetiva. Né? Foi o partido que me deu um espaço para eu implantar certas ideias que eu tinha. Né? Então, assim, mais tarde, né, quando eu entrei no mundo do jornalismo, eu compreendi que eu não podia ter um vínculo partidário assim tão efetivo, né? Então, hoje eu tento, claro, é difícil ser jornalista pro lado político, né? Nos dias de hoje, vamos ser bem sérios que hoje é difícil. E realmente eu tenho minhas críticas sérias ao PT, né? E faço defesas também, porque eu acredito que não existe um partido completamente ruim, completamente... Como em todos, nem tudo é ruim, nem tudo é bom. É feito de pessoas. Existem pessoas ruins e boas em qualquer partido. Eu acho que o PT hoje, por exemplo, ele se tornou igual ao PP, ao PMDB, ao PSDB. Né? Então, assim, o único problema grave que eu vejo no PT é porque ele surgiu como a esperança do povo, do trabalhador, de botar um metalúrgico lá no poder. Né? Então, seria a vez dos trabalhadores no poder. Né? E assim que eles chegaram, logo em 2002, se não me falha a memória, já estourou o mensalão. Ou seja, o partido que era o Partido da Esperança se tornou, a partir daquele momento, um partido igual. Então, igual a tudo que tinha por aí. Igual a tudo que tinha. Hoje as pessoas dizem, não, a corrupção do PT... Não, é óbvio que não. O PT não é um inventor da corrupção. Ele é exatamente igual a todos os outros. Né? Então, por esse sentido é fácil, porque eu consigo sentar a lenha no PT, no PP, no PSDB, da mesma forma, porque, querendo ou não, todos estão nivelados e bem por baixo. E também para elogiar quando merece. Exatamente. Hoje, tu és editor do Jornal de Bairro, né? O Jornal de Canudos, né? Isso. Impresso ainda. Impresso. Que resiste bravamente ao avanço da comunicação digital na palma da mão, né? É, verdade. Como é o dia a dia desse teu trabalho e como é que tu vês o futuro do jornal impresso? Olha, eu acho que o futuro do jornal impresso está começando a ser visto agora, né? Por exemplo, temos o Sul aqui, um dos grandes jornais do Rio Grande do Sul, que desde o ano passado ele é só digital, né? O jornal Canudos, assim, ele resiste a essas mudanças, né? Ele fez 9 anos recentemente, agora no mês de março. E ele tem um outro fator muito importante, porque ele é um jornal distribuído gratuitamente, né? Em portas de fábrica, em comércios, ou seja, é mais difícil ainda, porque vendendo o jornal já é difícil, tu imprimir e dar o jornal é mais difícil ainda, claro, né? Então, eu acredito que o jornal ainda vai perdurar um bom tempo, sabe? Porque, assim como o livro, falaram que o livro ia ser extinto, as vendas dos livros continuam aumentando ano após ano, né? Claro que as pessoas usam muito mais o computador hoje para ler do que os livros, né? Mas o livro ainda é uma grande fonte de informação e particularmente, eu não vejo prazer maior do que tu pegar nas mãos o livro, né? Sentir o cheiro do livro novo, né? É uma experiência, né? Então, não acredito no fim dos livros, nem no fim dos jornais impressos. Vai haver, sim, uma redução. Gradativamente, a gente vai se adaptar a essa nova realidade, mas imediatamente ainda não. O jornalismo deve ser considerado não só como uma instituição, mas também como instituição política, né? Os jornalistas são atores políticos?
Eles são coadjuvantes políticos, eu acho, né? Porque muitas vezes, até usando o exemplo de antes, eles são um intermediador entre o poder político e a comunidade, né? E também a gente tem que pensar, por exemplo, o nome do curso de jornalismo é Comunicação Social, com habilitação em jornalismo. O que isso quer dizer? Que o jornalista ele tem que ser o comunicador, justamente, né? Aquele que vai fazer o meio de campo, ele vai interagir com as sociedades, ele vai unir, eu diria até através da comunicação, né? Através da informação, através da notícia, que eu acho que a informação hoje, quem tem informação tem poder, né? Então, eu vejo assim as coisas. Eu acho que, claro, tem o jornalista político, de fato, né? Pode ser o colunista, pode ser o jornalista partidário, né? Mas o que eu vejo hoje, assim, são muitos jornalistas agindo como agentes políticos, mas se mascarando por trás da imparcialidade jornalística, sabe? Então, o que não é verdade. Tu olha uma revista Veja, por exemplo, a gente vê uma tendência muito política nas matérias, né? Tu pega uma carta Capital, também é uma tendência muito política, cada uma para um lado. Uma de direita, outra de esquerda. Uma de direita, uma de esquerda. Assim, se tu lê só uma das duas, tu vai ser moldado para aquele tipo de informação, que muitas vezes, não interessa qual for o lado, às vezes até não é verdadeiro, porque tem muitos jornalistas inescrupulosos nos maiores veículos do Brasil, né? Então, é difícil saber onde buscar a informação correta hoje, sabe? Tu tem que garimpar muito, as fontes não são mais confiáveis, né? E não sei, eu acho que na verdade nunca foram 100% confiáveis, Sim. né? E falando em fontes, os jornalistas têm interesse na cooperação e colaboração, particularmente na construção de uma relação estável, né? Jornalista e fonte, pela qual recebe informação e em troca da publicidade que se dá ao que as fontes nos dão. Esta relação é frágil? Olha, é muito frágil, né? Porque eu costumo dizer que no período que eu fui colunista político, se não me engano foram 2 ou 3 anos, né? Então tu precisa estar informado com o que acontece dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Prefeitura, e só que tu tem que agir imparcialmente, né? Por mais que seja impossível, o texto ele sempre vai ser subjetivo, né? Então, essa relação com as fontes, e numa semana ela te dá uma bomba, só que na outra ela é o motivo da bomba. E aí, se tu omitir, tu vai estar sendo hipócrita, e tu vai estar sendo parcial. Mas e se tu publicar, tu vai estar perdendo a relação, né? Então, nesse meio político, a fonte, ela é... Extremamente frágil. É, instável. Vamos voltar para a aldeia de novo, né? O atual quadro político, tá? Como tu vês a corrida para o Palácio Leopoldo Petri? A oposição já acena com 6 candidatos, tá? Eu estou fazendo essa pergunta para todos os que têm algum envolvimento político que Sim. passam aqui pelo nosso programa. A oposição dividida contra o candidato da situação, que é do Partido dos Trabalhadores, não te parece enfraquecer a oposição e entregar de bandeja mais um mandato para o PT? Sem dúvida. Assim, por um longo período, o PT era o único que podia perder as eleições para ele mesmo. Eu não via ninguém capaz de derrubar tanto o Tarcísio, nosso ex-prefeito, quanto o Luiz, porque não havia liderança na oposição de verdade, né? E as lideranças que existem, assim, elas são um pouco limitadas, né? Isso foi se mudando nos últimos anos. Eu acho que... Só que, assim, a gente tendo uma experiência de outras eleições, sempre se ventila muitos nomes antes da eleição. Às vezes, na última, chegou, né, que elegeu o prefeito Luiz, eu acho que foram ventilados 10 nomes. Então, vamos ter 10 candidatos. No fim das contas, são 3. Né? Isso se repete há muitos anos em Novo Hamburgo, né? Às vezes 4. Mas este ano não te parece que tá um pouco mais forte essa resistência de não serem candidatos? Né? Por exemplo, tem Leonardo Roff do PP, tem Paulo Ritzel do PMDB, o PSDB deve vir, e a próxima pergunta que eu vou te fazer, com candidatura própria, o PSD vem com Rui Noronha, o PV, se o Ayrton se liberar dos processos, vem também. Sim. E eu não vejo nenhuma movimentação de juntar isso e isso fazer uma coligação forte com 2 nomes fortes, prefeito e vice e tal, porque está todo mundo pré-candidato. Né? É que assim,
a pré-candidatura ela é uma visibilidade muito grande, né? Tu aparece nos jornais, tu aparece na mídia, tu aparece... Até porque a legislação permite ainda. Então assim, eu até fiz uma brincadeira esses dias, né? Depois que lançaram a lista da Odebrecht aí com 3 nomes de Novo Hamburgo, né? Eu disse, bom, não sobrou ninguém, eu sou pré-candidato a prefeito agora, né? Eu posso me pré-candidatar. Tu não está na lista? Não, além de não estar na lista, qualquer um pode. Claro. Se o Dejair aqui me falar, eu sou pré-candidato, qualquer um pode. Sim. A gente vai ganhar uma mídia, a gente vai repercutir, vai ser falado nas redes sociais. E para muitos políticos esse ego também é importante, né? De ser falado, ser lembrado. Então, por isso que se ventila muito os pré-candidatos, né? Agora, se teremos mesmo vários candidatos de oposição, eu acho que não. Eu acho que se acontecer é um erro da oposição. Então, eu acho que até junho, julho, agosto, assim, nós vamos começar a se desenhar com coligações. Mas, por enquanto, tem se falado muito pouco sobre isso, sabe? Na semana passada, apareceu uma novidade aí no quadro político, que é a ex-presidente da ACI, a senhora Fátima Daut, se filiando ao PSDB. Sim. Né? Hoje já se fala que ela já está conversando com a ex-candidata ao Senado pelo PP de Canoas. A Leite, Suzana Leite? O sobrenome é Leite, o primeiro nome me falha agora. Pelo andar da carruagem, pela movimentação que se ouviu desde a assinatura dela no PSDB, já que Lucas Redecker não quer ser candidato do PSDB, parece que tem mais uma pré-candidata a prefeita. O que te parece? Será que compõe com o PP? O Leonardo Off abre mão, vai de vice? Alguém vai ter que vir de vice nessa história, né? Porque senão a gente não pode ter uma chapa com 3 candidatos a prefeito. Né? Então, assim, eu acho que o Leonardo está muito fixo no objetivo dele de ser pré-candidato. Eu acho que ele não vai abrir mão. Não sei, né? A política, como dizia o velho Ayrton, até cavalo voa. Né? Então, a gente já viu coisas. Na última eleição, a gente viu a candidata vice de um partido ir para o outro, né? Isso seria inimaginável, mas aconteceu em Novo Hamburgo. Né? Então, assim, eu acho que a Fátima ela é um nome forte no meio dela, que é o meio da empresarial, que não é um meio que tem voto, não tem expressão, não tem força política, né? Ela não tem absolutamente nenhuma base política, eleitoral, né, de envolvimento comunitário, né? O envolvimento dela era com empresários, né? Então, assim, a massa que vai decidir essa eleição não conhece, não tem a mínima ideia de quem seja Fátima, sabe? E digamos que exista essa composição com o Leonardo, também eles batem muito no mesmo público, então não se somam, né? Eles se anulam. Quase, né? Então... Teria que fazer uma composição com Ayrton, por exemplo, com Paulo Ritzel, que tem mais... que são pessoas mais populares, vamos dizer assim, na periferia da cidade. Periferia, né? Então, que a gente sabe que o bairro Canudos é que decide uma eleição, a Santo Afonso, né? Mas o bairro Canudos são, 20, 30 mil eleitores, então Colega jornalista Cauã, muito obrigado por teres aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Conversar com a gente nessa noite, muito obrigado. Tá? E, quem sabe, mais próximo das eleições a gente volte a falar, né, para ver se esse quadro fecha ou não. Nós conversamos com Cauê Mallmann, jornalista, e convidamos a todos a permanecerem com a nossa programação da Vale TV. Yeah.